Lucas capítulo 11, versículo 24. Põe ali o tema, por favor, Miguel. O segredo da felicidade. Você vai ver como a Escritura nos dá o caminho daquilo que nós mais almejamos. Basta que nós reconheçamos e venhamos obedecer. Simples. E aqui você vai ver que nesse texto aqui, eu vou tentar aplicar da forma mais simples possível para que a igreja possa ser edificada. Lucas capítulo 11, versículo 24, o segredo da felicidade é o tema da mensagem. Vamos ler comigo do versículo 24 até o versículo 28, por favor. Quando um espírito impuro ou imundo, depende da sua versão, quando um espírito impuro sai de um homem e anda por lugares áridos buscando repouso, se não encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra varrida e enfeitada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Bem-aventurados os que ouvem e as praticam. Olha para cá, por favor. Só fazendo uma síntese bem rápida da última pregação, do último domingo. Lembra que eu falei sobre a vitória de Jesus Cristo sobre os demônios? Estamos apenas dando continuidade aqui às pregações no Evangelho de Lucas. E eu deixei bem claro ali que algumas enfermidades que procedem da queda natural do Éden, que todos nós estamos sujeitos a tê-las, até filhos de Deus. Ou você conhece algum crente que nunca ficou doente? Algum crente que nunca morreu de enfermidade? Mas há algumas enfermidades que é fruto de atuação demoníaca, e é isso que Jesus ensina aqui na parte anterior. Essas enfermidades, quando o demônio é expulso, a pessoa é curada, tanto é que ele cura mudo, que ele cura cego e tantos outros. E a Escritura é clara, explícita em dizer para mim e para você que Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Depois eu falei a questão do reino dividido, porque Jesus expulsava demônios e por conta disso pessoas eram curadas, e o que os fariseus, o que os inimigos da verdadeira fé diziam para ele é o seguinte: você expulsa demônios com base no demônio maior, com base em Beelzebu. E então ele diz: se eu expulso demônios pela força de Beelzebu, a casa do demônio não vai subsistir, porque um reino dividido não subsiste, não permanece de pé. E a aplicação que eu fiz em relação às nossas vidas foi que uma casa dividida não tem como permanecer. Um lar onde o marido e a esposa, um diz A, o outro diz B, e tem pensamentos totalmente antagônicos. Não estou dizendo que não pode haver divergências, é necessário que tenha e é bom que tenha. Mas em relação a princípios, devemos pensar a mesma coisa. É igual na criação de um filho. O pai diz, pode fazer, e a mãe diz, não vai fazer. A criança cresce doida. Então é necessário que nós venhamos de fato a falar a mesma língua. Isso se aplica em relação ao casamento, mas isso também se aplica em relação à igreja. Igreja dividida não avança. Uma igreja onde há pessoas que vivem falando mal da própria igreja. Pessoas que vivem, de forma particular, em rede social ou qualquer coisa. Como eu disse, pode haver divergências até na igreja. Ah, pastor, essa parte teológica eu acredito assim, essa assado, não há problema. Mas aquilo que é essencial, nós precisamos pensar a mesma coisa. E eu terminei dizendo sobre o homem mais forte, que Jesus Cristo diz, olha, se um homem mais forte vem e amarra o valente, ele então fica subjugado. E é claro, esse homem mais forte estava se referindo a ele mesmo, a Jesus Cristo. E com base nisso, eu quero passar 2 princípios aqui, nessa noite. Põe primeiro aí, por favor, Miguel. Primeiro, moralidade não significa conversão. Aquilo que nós fazemos, apenas de forma moral. No versículo 24, ele vai dizer, quando o espírito impuro sai do homem e anda por lugares áridos buscando repouso, se não encontra, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E ele diz que ele sai, de repente ele volta para casa e ainda traz 7 demônios piores. E a interpretação mais aceitável ali, e aqui eu creio também, é que qualquer pessoa pode, de fato, experimentar o poder de Deus. Não precisa só ser crente. Nós, óbvio, experimentamos.
mas até ímpios. Ímpios experimentam também o agir de Deus. Ímpios experimentam a graça de Deus. Teologicamente falando, é o que nós chamamos de graça comum. Ou seja, a graça que Deus concede aos seus filhos, Ele concede aos ímpios também. O ar que respiramos, dons, talentos, habilidades. Ou você acha que essas coisas são privativas de cristãos? Não são. Olha o exemplo, né? O iPhone, tem uma coisa mais espetacular que aquilo? Foi feito por Steve Jobs. Steve Jobs não é cristão. Mas olha o tamanho da sabedoria deste homem. Olha o talento que nós vemos em algumas pessoas que praticam esporte. Um Neymar da vida. É um talento natural que aquele rapaz tem. Veloz, rápido, habilidoso, mas não é cristão. Por mais que ganhe a Champions lá, estava com a faixinha 100% de Jesus. Mentira, óbvio. Mas cheio de habilidades. Por quê? Porque Deus derrama a sua graça sobre todos. E se Deus derrama a sua graça sobre todos, é possível sim que nós vejamos o poder de Deus também espalhado para todos, tanto cristãos como não cristãos. O poder de Deus é manifesto em várias pessoas. Nós vemos Deus se manifestando de forma poderosa na vida de cristãos que estão doentes, curando-os, mas na vida de ímpios que estão doentes e curando-os da mesma forma. Ou você nunca viu ninguém que o cara era um ímpio, o cara vem e pede uma oração e bendito é curado e nunca mais aparece. Tinha um rapaz, uma vez estava com um sério problema de saúde, estava com uma doença bem contagiosa, não era Covid não, era antes disso. E eu sei que ele estava internado na parte do isolamento do hospital, e falou: pastor, duvido o senhor vir orar por mim. Testar minha fé, né? Eu falei: vou, óbvio que vou. Eu lembro que o setor que eu fui lá, o pessoal estava com aquelas roupas tipo de apicultor, né? Tudo. E eu assustei na hora que eu cheguei: Senhor, protege aí, por favor. 4 filhos para criar agora, ajuda. E eu lembro que eu entrei no quarto, oramos juntos. Eu acho que questão de 2 semanas depois, ele veio à igreja mostrar o exame dele. Cara, não tinha mais nada, nada. Não tem nada a ver comigo, óbvio, né? Nada. Poder de Deus, não tem a ver com o pastor. Apenas um canal para orar. Qualquer um podia fazer isso. Qualquer um que tem o Espírito Santo podia fazer isso. O cara ia morrer. Foi curado. Veio na igreja aquele dia e nunca mais apareceu. Sumiu. Sumiu. Vamos dizer que ele não experimentou o poder de Deus? Experimentou. E acontece assim com muitos. Eu já vi um monte de pessoas curadas, libertas de vício. Sim, a pessoa tinha o vício e a vida inteira aquele vício acompanhava. E então ela foi a uma igreja, ela creu e de forma miraculosa ela foi liberta. Mas nem por isso teve um encontro verdadeiro com Deus. Experimentou o poder de Deus, mas não teve um encontro genuíno com Ele. Ou seja, a casa foi limpa, foi varrida, os demônios saíram, só que continuou vazia. Esta é a explicação aqui deste texto. A casa foi limpa, mas permaneceu vazia. Russell Shedd, ele vai dizer que é um clássico exemplo de ingratidão. Em que sentido? Um homem que é liberto de uma possessão demoníaca, de uma opressão, e ele não se sujeita ao seu novo Senhor. Deus vem e o liberta, e então em vez dele se sujeitar a esse Deus que o libertou, que ele era escravo de Satanás, do demônio, Deus vem e o liberta, e ele rejeita se sujeitar a esse Senhor que veio e deu liberdade a ele. É tão certo que em Lucas capítulo 17, versículo 17, olha o que a escritura vai dizer. Então Jesus perguntou, aqui lembra? 10 leprosos tinham sido curados, só o contexto para você entender. E lepra era uma doença que não tinha cura. Hoje talvez seria o mais parecido ali a hanseníase, só que a lepra era um símbolo clássico do pecado. A lepra, ela desfigurava as pessoas, né, porque ela tornava a pele insensível. Por exemplo, ela estava com lepra na mão. Às vezes passava em algum lugar, batia o dedo caía, a pessoa não sentia. Por quê? Deixava a pessoa sem sentir. Eu já li alguns casos de leprosos que foram suar o nariz. Saiu o nariz. E eles saíam andando normal, não sentiu. Aleijadinho talvez seja um exemplo clássico, né?
aí da nossa cultura. Então a lepra era uma doença incurável, incurável. E as pessoas não queriam nem tocar os leprosos, porque era algo contagioso também. Aí Jesus vai dizer assim em Lucas 17, verso 17. Então Jesus lhes perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Por mais que algumas versões sejam ali, a tua fé te curou, mas o mais aceitável é esse daqui, né? A tua fé te salvou. 10 leprosos são curados, dos 10, apenas apenas um, volta e agradece, e ainda é estrangeiro. Não fazia parte ali do povo. Aí Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. Então podemos sim olhar dessa maneira, né? Que os 10 tiveram a fé e viram o poder de Deus em suas vidas para serem curados. Só que dos 10 que foram curados, um apenas foi convertido. Um apenas foi salvo de verdade, mesmo que os 10 tenham experimentado algo miraculoso. Porque a única cura para a lepra era milagre. Não existia outra opção. Pastor, mas tem outro exemplo que a Escritura diz de pessoas que experimentaram, viram ali face a face o poder de Deus e ainda assim continuaram incrédulas? Está cheio. Olha o povo, quando era escravo do Egito. O povo viu 10 pragas na cabeça de Faraó. E viu eles permanecerem intactos. Eles viram o mar se abrir na frente deles. Passaram a seco, viram o mar fechar e afogar Faraó e todo o seu exército. E se fosse eu e você que tivéssemos visto isso, como você dorme, gente, depois de ver uma coisa dessa? Não tem como. Eu acho que eu ia ficar ali no meio do mar, passando a mão, os peixes, tubarão, vinha, você arranca a mão, né? Eu não consigo vislumbrar algo espetacular, né? Esse povo, que viu algo tão espetacular, morreu no deserto, por incredulidade de que Deus iria prover água e comida. Esse povo, essa geração, morreu ali. Experimentaram o poder de Deus, o milagre de Deus, mas essas coisas ainda não estão associadas com o novo nascimento. Porque se a casa é limpa, varrida, mas ela não é ornamentada, não é cheia de outras coisas, no caso do Espírito Santo, o que acontece? Ora, ela foi apenas limpa, vazia, e os demônios voltam e voltam pior. E o que Jesus vai dizer é que o segundo estado dessa pessoa é pior ainda que o primeiro. E uma outra linha de raciocínio que nós também podemos entender, que também é verdade, de que Jesus poderia estar falando aqui, de fato, da falsa conversão. Como assim, pastor, da falsa conversão? Lembra a parábola do semeador? Uma cai à beira do caminho, os pássaros vêm e já pegam. E ali, o entendimento da parábola, a explicação é que a semente é a palavra de Deus. Veja que o problema não está na semente. A semente, ela é genuína, ela é verdadeira. Um ouve e o demônio já pega. De repente, o outro que cai à beira do caminho, diz a Escritura, o que cai à beira do caminho o demônio leva, o outro que cai entre as pedras é aquele que tem pouca duração. A pessoa, ela ouve a palavra ali, mas no comecinho fica animada. Não é isso que acontece às vezes na igreja? A pessoa vem: nossa, é legal, a igreja é bacana, é Deus, uhul. A primeira dificuldade, show, foi embora, acabou. A primeira enfermidade já desiste. A primeira luta no casamento já acaba. Depois diz da semente que caiu entre os espinhos, onde as preocupações do mundo sufocaram. É o que nós cansamos de ver também. A pessoa vem para a igreja, ela aparenta crer, aparenta algumas mudanças, só que daí de repente o desemprego vem e o aluguel começa a vencer normalmente. A criança começa a chorar e pedir danoninho e ela olha para a carteira, não tem nada. E então essas preocupações do dia a dia, essas preocupações acabam sufocando, não só as preocupações, mas os prazeres do mundo também. Mas tem pessoas que, às vezes, vêm para a igreja, e você vê uma mudança até que repentina. A pessoa fumava e para de fumar. A pessoa bebia e para de beber, adulterava e para de adulterar.
Ora, isso é maravilhoso. Isso é uma prova cabal de que a pessoa nasceu de novo? Não, não. Porque pessoas conseguem fazer isso também. Ímpios, morais, conseguem fazer isso também. É tão certo que a Bíblia vai falar sobre Judas, que ficou 3 anos. Imagina, 3 anos andando ali com Jesus Cristo, lado a lado. Diz a Bíblia que ele expulsava até demônio. Porque quando diz que os discípulos expulsavam demônios, não diz assim, olha, todos expulsavam demônios, menos Judas. Não, ele estava ali no meio. Mas ainda assim, Jesus diz, você é filho das trevas, de Satanás, do capiroto, você não tem parte comigo. Jesus, ele não quer uma casa vazia, arrumadinha. Isso é apenas farisaísmo. O que Jesus quer é que nós venhamos a encher constantemente essa casa dele. Que este vazio seja preenchido com ele. É tão certo que William Hendrickson, quando ele vai comentar a respeito desse texto, ele diz assim que a bondade, por si só, não equivale à santidade. Não equivale. Saber ser moralmente correto não quer dizer necessariamente que a pessoa é uma bênção. Não. Não quer dizer que a pessoa é salva. Abandonar a prática do erro é diferente de ser uma bênção genuína como Deus nos ordena a ser. E é tão certo que ele cita aquele exemplo da figueira. Quando Jesus vai amaldiçoar a figueira, e Jesus amaldiçoou a figueira não porque ela estava produzindo um fruto nocivo, não. Simplesmente porque ela não tinha produzido numa época que não tinha que se produzir. Mesmo assim, ela é amaldiçoada. Ou seja, as obras, as nossas obras, são de fato evidências da minha e da sua salvação. Mas toda obra não vai, as obras em si do ser humano não vão testificar de forma positiva que ele é filho de Deus. O filho de Deus vai ter obras, mas nem todo aquele que tem é filho. Resumindo, é isso. Ser liberto, ter a casa varrida e não se encher do Espírito Santo faz com que a condição final seja pior do que a primeira. Não avançar na vida cristã é o mesmo que retroceder. Então, por isso, devemos sempre continuar avançando. E a segunda coisa que eu quero passar, o segundo princípio é o seguinte. A verdadeira felicidade. Acompanhe comigo no versículo 27 e 28, por favor. Lucas 11, 27. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher, entre a multidão, levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Bem-aventurado é o que ouve e pratica. Bem-aventurados, irmãos, lembram que é, né? Feliz. Aqui a primeira coisa que nós vemos é uma mãe babando o ovo no filho, né? Qual mãe que não faz isso? Aquela mãe ali já estava dizendo, ai, Deus, a Maria deve ter um orgulho desse menino, hein? Que coisa. Você é assim, seu filho chega com aquele desenho todo feio, que não tem forma nenhuma. O que você diz? Ai, que coisa maravilhosa. É horrível, só que você não quer desanimar a criança. E então, Jesus, ele diz que aquela mulher estava certa, e não apenas isso, ele aumenta, ele diz, olha, sim, ela é feliz, mas há pessoas que são muito mais felizes do que ela. E esse elogio que essa mulher fez para Maria, Isabel já tinha feito lá atrás. Quando ela diz, olha, bem-aventurado, né, os 6 que amamentaram a ele. Lembra quando Isabel disse em Lucas 1,42, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre? E Jesus, então, ele não nega isso, mas ele amplia, dizendo assim, feliz de verdade, não é apenas da minha mãe, mas aqueles que ouvem aquilo que eu falo, e não apenas ouvem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes não são aqueles que estão em um lugar de culto domingo após domingo ouvindo o sermão. Isso é de suma importância. Mas não é prova cabal de que você é filho de Deus. Porque eu conheço um monte de gente que é craque em ouvir sermão. Sabe muita teologia por conta do conhecimento da Escritura. Só que as suas obras testificam o contrário.
Então, o fato de você sair de sua casa aos domingos, vir aqui, orar junto, cantar junto, mas ser um demônio durante a semana, prova que, na verdade, você apenas gosta de estar com um determinado grupo. Um lugar onde você se sente bem, onde você talvez está ali um pouco angustiado, triste, você, eu preciso ir para a igreja, porque lá eu saio me sentindo melhor. Às vezes, né? Às vezes você vem aqui e sai pior ainda. Mas é importante que você entenda que a maior bem-aventurança de Maria não foi, primariamente, o fato dela ter dado à luz ao Salvador. Foi uma bênção. Óbvio que foi. Não podemos negar. É por isso que todos dizem, olha, bem-aventurada entre as mulheres é ela. Mas esta foi uma bênção consequência de outra bênção. Qual bênção? De ter dado ouvidos à voz do Senhor e ter se rendido àquilo que Deus ordenou a ela. Só que eu sei que você ouvir assim, olha, Maria foi bem-aventurada porque obedeceu, apenas isso? Não, eu acho que a bem-aventurança primária é o fato de ter tido Jesus Cristo. Mas entenda o contexto ao qual ela foi obediente. Lembra? Mesmo ela sabendo que seria quase impossível explicar que ela estava grávida do Espírito Santo. Imagina a Maria contando isso aqui para a família dela, gente. Maria, mas você está noiva do José e já está grávida? Como? O Espírito Santo me envolveu. Quem é esse? Ela, com certeza, teria uma árdua missão em explicar aquela gravidez às pessoas. Maria corria um sério risco de morte. Literalmente, porque como era punido o adultério? Apedrejamento. Era punido com morte. Então, ela, sabendo que Deus disse aquilo através do anjo, que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo, quando ela diz, faz em mim o teu querer, ela teve que ter uma coragem que muitos homens não têm. Muita coragem. Mesmo sabendo que José poderia ir embora. Óbvio que poderia. Você que é irmão, se coloque no lugar de José, criatura. Você, vasectomizado. Operou para não ter mais. Aí de repente chega a sua esposa, você não vai acreditar, amor, o quê? Estou grávida. Por mais que haja uma mínima possibilidade, sim, há, né? Mesmo quem fez vasectomia ali, aconselho fazer nunca, tem um monte de filho. Por mais que quem fez vasectomia, há uma pequena possibilidade de ter filho ainda. Mas se é você, marido, sua esposa chega e diz, estou grávida. Ela tem que falar de longe, né? Avisa e sai correndo até eu digerir a informação. Você faz tudo que é DNA possível depois que nascer, mesmo confiando nela. Imagina. Maria vem e diz, Zé, eu estou grávida. Não é de você, porque você nunca teve contato comigo. Mas não é de ninguém. Gente, José deve ser muito homem de Deus, hein? Muito homem de Deus. Porque ele foi tão homem de Deus que ele aceitou a mulher assim, porque Deus o ordenara, óbvio. Porque ele sabia que se ele a rejeitasse, ela ia morrer. Então José falou, não, vamos ficar juntos. Mesmo sabendo que na história da humanidade nunca havia acontecido aquele tipo de concepção. Mesmo sabendo. Por que Maria foi bem-aventurada? Mesmo com todos esses riscos verdadeiros, risco de verdade. Ela ainda diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim o teu querer. Não importa a vergonha que eu vou passar, a humilhação diante das pessoas, não importa o risco que eu irei correr, não importa. Eis aqui a serva do Senhor. E então ela obedece. É por esse motivo que ela é bem-aventurada. Porque diante de uma circunstância difícil, mesmo assim ela faz o quê? Eis-me aqui.
para obedecer o meu Deus. É tão certo que em João capítulo 4, verso 34, os discípulos ali estão preocupados, porque Jesus Cristo estava trabalhando, não tinha tempo para comer, e ele dizendo, mestre, come. E ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E você sabe, a comida basicamente serve para nos sustentar, então é aquilo que nos dá vida. E a comida também nos dá prazer. Comer arroz, feijão e ovo é uma maravilha. Contra filé é melhor? Óbvio que é. Pastor, eu não ligo. É mentiroso, está mentindo, tem que se arrepender do seu pecado. Mentira. Então, a comida vai falar de sustento, de vida, e vai falar de prazer. Jesus Cristo vem e diz, fazer a vontade do meu Pai é o que me dá prazer, é o que sustenta a minha vida. Obedecer ao meu Senhor. Obedecer. Paulo em Romanos 12:2, ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós entendemos que a vontade de Deus é o melhor, que ela é boa, que ela é perfeita, ainda que não seja boa para o nosso ego, primeiramente. Porque às vezes algumas coisas que nós lemos, ou algumas coisas que ouvimos em relação à palavra de Deus, nós pensamos, puxa, não acredito que eu vou ter que mudar. Algo que talvez você fazia uma vida toda e de repente você é confrontado com aquilo. É muito difícil. E diante deste extraordinário exemplo de obediência, com o custo da própria vida, que foi no caso de Maria, por quê? Que muitos de vocês continuam relutando com o pecado. Continuam criando alguns pecadinhos de estimação. Não se arrependem, não mudam de vida, não se entregam totalmente ao Senhor. Por quê? Por que nós ainda persistimos em fazer a nossa vontade e não aquilo que é vontade do Senhor? Oh Deus, que nós não sejamos amantes dos prazeres carnais, terrenos, em contrapartida daquilo que Deus tem preparado para nós. Que nós não venhamos ficar preocupados apenas com bênçãos terrenas e venhamos a esquecer daquilo que é principal, que é a obediência ao Senhor que nos sustenta, que é dar ouvidos à sua voz, que vai nos trazer a verdadeira alegria. É isso que preenche a mim e a você de verdade. Agora, quantas coisas você reluta em mudar? Quantos pecadinhos você ouve, você, é verdade, mas você mesmo burla a sua consciência, põe aquilo para debaixo do tapete e joga no esquecimento, apenas para não mudar de atitude. Quantas roupas, irmãs, você teima em usar? Quantas vezes você teima em achar que você é a cabeça do lar, sendo que a Bíblia diz que o Senhor construiu o marido como cabeça? Quantas vezes você, marido, trata a esposa como se fosse qualquer uma e esquece a parte da honra, de dar a vida pela esposa, e não está disposto a fazer nada? Quantos vícios você não se esforça para deixar? Quantos relacionamentos você não decide romper, mesmo sabendo que estão errados? Por quê? Diante de uma obediência exemplar como a de Maria, por que nós continuamos resistindo a dar ouvidos à voz do Senhor e a nos entregarmos totalmente a Ele? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que fazendo isso, nós estaremos no prejuízo. Que negando a nós mesmos e obedecendo a Deus, nós vamos perder um pouco, seja de prazer, de amizade, de dinheiro. E continuamos nessa obediência. Continuamos desobedecendo. Por que muitos, às vezes, com anos de igreja, continuam infiéis contra os dízimos e ofertas? Anos. Por quê? Porque lá no fundo ele pensa que 10% é perda. Como assim? Vou perder 10% mensal. Ele não entende que na verdade é ganho. É obediência ao nosso Deus. E na verdade não creem na provisão do Senhor. Aqueles que são infiéis não creem na provisão do Senhor. Se você for fiel, você pode ter certeza, você vai ver a provisão, ainda que seja
de uma forma miraculosa, ou ainda que seja depois de 30 dias de árduo trabalho para você receber o salário no final do mês. Você vai ver. Essa semana eu estava na casa de um casal, aqui de nossa igreja, e eles fizeram a mesma pergunta que meu filho tinha feito esses dias para mim, né? Esses dias nós estávamos indo embora de carro, e meu filho perguntou para mim: pai, quanto o senhor ganha? Eu falei: X. Quando a gente paga na casa? Tanto. Compra? Tanto. Não sei o quê? Tanto. Ô pai, a conta não fecha. Que jeito? E a irmã tinha recebido o relatório ali das finanças da igreja, e ela olhou: pastor, como o senhor vive com esse salário aqui? Só de combustível, imagina o que o senhor deve gastar. Eu moro longe da igreja, né? Estou sempre visitando os irmãos. Eu sei que o meu dízimo ele é retido na fonte. Tesoureiro já desconta. Eu tenho visto a cada dia a provisão do Senhor. Isso durante anos. Anos. Então, se eu e você formos fiéis a Deus, não vamos sair perdendo. Vamos sair ganhando. Ganhando. Olha, eu sei que é apenas uma história, mas eu acho que nada exemplifica melhor essa questão do porquê nós relutamos em entregar para Deus aquilo que Ele nos pede. Porque é isso que Deus nos pede, obediência absoluta. Em todas as áreas. Não é apenas em algumas áreas, porque é isso que muitos aqui de vocês fazem. Vocês deixam Deus agir em uma parte da vida, mas em outras vocês colocam uma cerca dizendo: Deus, ó, até aqui, bem, não, aqui já é pessoal, o Senhor vai ser invasivo, o Senhor vir aqui querer mexer nessa parte. Toca o meu coração, me transforma. O bolso é outra história, Senhor, acabou. Outra história. Talvez a melhor história que explique, a melhor analogia que explique o porquê que nós não entregamos para Deus, de fato, tudo aquilo que Ele nos pede é o seguinte. Conta-se que uma vez um pai chegou na sua filhinha pequena, e ela tinha vários brinquedos. Ele disse assim para ela: filha, sabe aquele colar de pérola que o pai deu para você há um tempão? Devolve ele para o papai. E era um colarzinho feio, todo descascado já, correntinha enferrujada. Só que a menininha gostava demais daquilo ali. Então, ela vai e traz um fogãozinho para o papai e diz assim: papai, pode ser um fogãozinho no lugar? Daí o papai: não, eu queria. No outro dia ele diz a mesma coisa: eu queria o colarzinho, entrega para o papai. Ela vai e pega a panelinha: papai, eu trouxe a panela. No outro dia ela pega uma boneca que ela gostava muito e diz: papai, olha, eu gosto daquele colar, pode ser a boneca no lugar? E então, depois de alguns dias, o pai pede novamente o colar e ela vem em lágrimas diante do papai, com aquele colarzinho na mão, todo preto, descascado, e chorando, ela entrega para o papai, né? E o pai disse: e por que só agora está entregando? É porque acabou as outras coisas, papai, e eu gostava muito dele, mas como é o Senhor que o pediu, toma. E o pai, na mesma hora que pega aquele colar da mão dela e põe no bolso, ele põe a mão no outro e tira um de verdade, dizendo: olha filha, eu tenho algo muito melhor para você, que você vai usar no aniversário de 15 anos, que você vai usar no dia do seu casamento, e desde o começo eu tinha algo melhor para dar para você, por que você reluta? Ou relutou durante tanto tempo de se entregar totalmente? Mas é assim que muitos fazem. Eles ficam ali: não, aqui não. Nessa área o Senhor não pode mexer. E se esquece que a vontade de Deus para mim e para você é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que momentaneamente a gente possa dizer: isso aqui eu não entendo. Isso aqui não dá para compreender. Mas devemos crer. A verdadeira felicidade do ser humano está em obedecer a Deus. E a prova de que a sua casa não apenas foi limpa, varrida, mas que ela está bem ornamentada, cheia do Espírito Santo, é a sua obediência. Essa é a prova de um cristão verdadeiro. Não adianta você dizer: eu tenho fé. Fé é algo abstrato. Não tem como eu olhar para você e dizer assim: o Elias tem fé. Eu não consigo olhar para ele e dizer. Mas nós conseguimos ver a fé de alguém pelas obras que essa pessoa pratica. Obediência. E ainda que seja uma obediência às duras penas, porque não é fácil obedecer. Aquela oração que Jesus Cristo fez de: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, com tudo que seja feito a tua vontade e não a minha. Meu irmão, é uma oração que nos rasga por dentro. Porque em muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita em detrimento da vontade do Senhor.
Então é de suma importância que venhamos a mostrar a nossa fé, através das nossas atitudes de obediência ao Senhor. O seu maior regozijo precisa ser o mesmo regozijo que o Senhor teve. Fazer a vontade do Pai. É isso que o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado, feliz é aquele... quem é o homem? O bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É nisso que manifesta a minha e a sua fé. Mesmo sendo algo imaterial, abstrato, ela é visível por aquilo que a gente faz, pela maneira que falamos, pela forma com que nós nos comportamos. Então, essa historinha de que Deus conhece o meu coração. Isso é desculpinha para você continuar no pecado. É assim. Sempre quando eu confronto alguém com algum problema, pastor, você está falando, mas Deus conhece o meu coração. Conhece. Ele conhece e Ele coloca num outdoor para todo mundo ver através das suas atitudes. Então, a forma com que você age mostra exatamente aquilo que Deus viu e está mostrando para todo mundo. Então, que eu e você venhamos a não apenas professar uma fé com a boca, mas que todas as nossas atitudes venham remeter ao nosso Criador. Que aquilo que falamos, pensamos, nos vestimos, como nos comportamos, todas essas coisas venham glorificar a Deus. Por quê? Porque você não é o que você fala, você não é o que você diz que você crê. Você é aquilo que você faz. E não adianta você professar com a boca algo e a sua atitude ser outra totalmente diferente. Pedro, ele foi reconhecido que era discípulo de Jesus Cristo por meio das coisas que ele falava. Ele dizia, olha, por mais que ele negasse, olha, não conheço Jesus Cristo. A mulherzinha lá disse, claro que é, você andava com ele, você fala igual ele, suas atitudes são as mesmas dele. Que o Senhor possa de fato ver em mim e em você atitudes que demonstrem a fé verdadeira que nós temos nele. Amém, meus irmãos?